colocar o título na tela. Bom, vamos dar início à sessão de defesa de tese de doutorado do candidato Virgílio Torezano Cilingrardi Del Claro, e estamos com dois membros da banca remotos, o professor Ilmar Santos da Universidade Técnica da Dinamarca e o professor Volney Tita da Escola de Engenharia de São Carlos da USP. Então eu queria agradecer especialmente aos nossos membros da banca remotos que não estão aqui conosco, mas tiveram a boa vontade de participar desse trabalho. Bom, localmente nós temos o professor Rogério, o professor Aldemir. Muito obrigado aí também por participação nessa banca. Como de costume, a defesa terá 3 etapas, né, Virgílio? Numa primeira etapa, o candidato vai fazer uma apresentação do seu trabalho. Ele deve usar aí por volta de 50 minutos. Na sequência, nós teremos uma interlocução do candidato com a banca. E, finalmente, uma terceira etapa é uma sessão privativa apenas da banca para apreciação final do trabalho e divulgação do resultado. Então, imediatamente, passo a palavra ao Virgílio, desejo aí uma boa apresentação. Pode começar a nos contar sobre as razões de suas preocupações nos últimos 4 anos. Certo. Primeiramente, bom dia. Muito obrigado pela presença de todos aqui e da banca remota. Bom, vamos dar início então à apresentação do trabalho de doutorado, da minha tese de doutorado, intitulada Uma Contribuição ao Estudo de Motores Embarcados com Eixo em Material Composto. Agradeço novamente a presença da banca e vamos dar início. Bom, a apresentação está dividida de uma forma bem convencional. Nós temos uma breve introdução, uma contextualização do trabalho, né? A apresentação de formulação matemática, passo a passo, dos procedimentos experimentais realizados para as 3 bancadas, apresentação de nossos resultados e validação de modelos, finalizando com a conclusão. Bom, nossa introdução é dividida então em histórico e estado da arte. Quando a gente fala do histórico do estudo de máquinas rotativas, nós estamos referenciando a teoria que começou com Rankine em 1870 e foi evoluindo ao longo do tempo, e nós vemos que a evolução dela é muito ligada a eventos como guerras, por exemplo. E ela passa por um desenvolvimento da teoria de balanceamento, e após a Primeira Guerra nós vemos um avanço de máquinas industriais, de turbinas, de turbina aeronáutica, turbina gásica, para geração de energia elétrica e etc., que levaram ao desenvolvimento de vários modelos, principalmente após o modelo de Jeffcott, em 1919, para a determinação de fontes de instabilidade em máquina rotativa e para possibilitar a passada frequência crítica, a primeira frequência crítica. Após a Segunda Guerra, nós vemos o primeiro modelo numérico e o desenvolvimento de mancais a ar e modelos não lineares para máquinas rotativas, principalmente com o desenvolvimento de turbinas aeronáuticas de alta velocidade. Com o avanço da eletrônica e melhores modelos, a gente consegue desenvolver mancais magnéticos e modelos para trinca, já trabalhando em confiabilidade. Uma coisa que está sendo usada hoje em indústria 4.0, onde se consegue trabalhar com a máquina apesar da trinca e de algum problema nela, fazendo monitoramento contínuo. E hoje, com o desenvolvimento de materiais compostos, como fibra de carbono epóxi e outros, Kevlar, nós conseguimos um ressurgimento do estudo de materiais de máquinas rotativas. Então, hoje, nosso estado da arte possibilita que a gente faça a substituição de componentes que já existiam em partes mecânicas convencionais de metal para componentes equivalentes fabricados em materiais compostos, ou seja, trocar, por exemplo, um eixo cardan de um veículo por um cardan em carbono epóxi, que é muito mais leve e tem a mesma resistência mecânica. Substituir, por exemplo, acoplamentos mecânicos, e o grande salto do desenvolvimento que se vê hoje é o desenvolvimento de baterias mecânicas, as Fire Energy Storage Systems. Então, C e D. Em C, principalmente, nós vemos uma bateria mecânica estacionária, é um componente do tamanho de um bloco de motor de carro, onde se tem um volante de inércia de 500 kg, capaz de estocar energia exatamente como uma bateria química, com a diferença de que essa tem vida infinita. O volante em si está dentro de um sistema a vácuo,
e não tem atrito com mancais magnéticos, então a vida da máquina é infinita. E em D se vê o mesmo sistema para veículos móveis. Esse é um volante de inércia da Volvo, similar ao KERS de um carro de Fórmula 1. Então, nesse contexto, o nosso objetivo com essa tese de doutorado, o objetivo do meu doutorado é criar um modelo em elementos finitos que consiga levar em conta todas as características necessárias para representar equipamentos modernos com paredes espessas, em material composto e base móvel. Nossos objetivos secundários são melhorar esse modelo de todas as formas possíveis e levar em consideração outros componentes e outras formulações, como, por exemplo, deixar o modelo com um custo leve, para que ele seja simples de otimizar, que ele represente paredes extremamente espessas e modelos multicamadas de material composto, seção transversais qualquer e que ele seja simples de adaptar. Isso levou ao desenvolvimento de 2 modelos completos ao final da tese. O primeiro nós nomeamos de COCBT, Composite Onboard Classical Beam Theory, e o segundo de Unified Formulation. O primeiro modelo ele é a nossa bancada de testes, basicamente. É onde nós vamos aplicar todas as formulações para base móvel, para material composto, para camada equivalente, amortecimento interno, etc., e validá-las. E o segundo modelo é onde a gente substitui o modelo de eixo, o modelo de Euler-Bernoulli convencional, e aplica o modelo de teoria unificada, que é mais genérico e mais simples de se adaptar. Perfeito. Passando então para a nossa formulação matemática, quando a gente diz que estamos trabalhando com material composto, qual é a diferença de um material isotrópico convencional como um aço? A diferença é que esse material tem fibras, então a propriedade mecânica de um eixo feito em material composto vai depender da orientação das fibras e da sequência com que as camadas são empilhadas. Para o modelo convencional, nós fazemos uma integração em camadas chamada SHBT, Simplified Homogenized Beam Theory, onde nós determinamos a matriz de propriedades mecânicas e determinamos propriedades equivalentes, como inércia e módulo de Young, independente do ângulo θ com o qual as fibras estão orientadas em relação ao eixo axial. Ao final, feito isso para todas as camadas, nós fazemos um somatório, é realizado esse somatório para se determinar a inércia e o Young equivalente para um eixo, um elemento de eixo. Para o modelo de teoria unificada, é feito da mesma forma, com a diferença que ele é expandido e é um pouco mais complexo, mas o fundamento é exatamente o mesmo. As equações estão apresentadas no anexo para o caso expandido. Um outro termo importante de se considerar para materiais compostos é o amortecimento interno. Quando se trabalha com aços em metais, em geral se negligencia o amortecimento interno, dado que a importância dele não é tão grande. Ele é considerado quando não tem outra fonte de amortecimento. No caso de composto, entretanto, o amortecimento interno é muito relevante e é necessário a aplicação de um modelo específico para ele, que no nosso caso é o modelo de Kelvin-Voigt, que leva a um equacionamento dependente da velocidade de rotação. Em se tratando agora de modelo clássico e dos termos que são da teoria clássica, nós temos o eixo do modelo CBT, o de teoria unificada é modificado, modelos de discos, massas e mancais. O modelo de teoria clássica, então, é baseado na formulação de Lagrange, onde nós vamos determinar as nossas matrizes a partir dos termos de energia cinética e potencial e do trabalho virtual, do esforço analisado, certo? Para o modelo convencional, então, nós definimos 4 coordenadas generalizadas por nó, 8 por elemento, com 2 nós no elemento, e nossas funções de forma estão apresentadas aqui a título de representação somente. Isso vai nos levar à determinação das equações para matrizes para energia cinética e potencial de deformação elástica, que vai nos levar às matrizes elementares de massa, rigidez, amortecimento, etc., para a formulação convencional. No caso do disco, nós negligenciamos os termos de rigidez, dizendo que o disco não afeta a rigidez do eixo, e ele somente introduz termos de inércia, ou seja, efeito giroscópico, termos de massa e rigidez transiente, que é o nosso KST. Para o caso da massa desbalanceada, novamente nós aplicamos a energia cinética dela, determinamos a energia cinética, e introduzimos ela na equação do movimento do sistema a partir dos esforços finalizados aplicados em um nó. Negligenciamos termos de segunda ordem, dada a baixa amplitude deles.
E apesar de mancais agora serem termos muito importantes, serem elementos muito importantes para o estudo de máquinas rotativas, o nosso foco nesse estudo é o eixo em si. Então, os mancais são introduzidos simplesmente como uma matriz localizada de rigidez e amortecimento na posição de cada mancal. Isso vai vir de algum cálculo externo que vai nos dar essa propriedade. Perfeito. Feita a formulação fundamental, então, nós chegamos na formulação embarcada. Em se tratando de um rotor com base móvel, a diferença dele para um rotor com base fixa é que, no caso de base fixa, se tem dois sistemas de coordenadas. Um fixo na base, outro fixo no eixo. E a transferência de coordenadas entre os dois é uma simples rotação. É basicamente algo trivial. No caso de um sistema móvel, se tem um terceiro sistema no meio. Você tem um estacionário fixo na base, R0, se tem um móvel fixo na base do eixo, RS, e um fixo no eixo em si, que é o R. Isso leva a 4 transferências de coordenadas até se determinar os vetores de velocidade angular e posição relativos de um sistema estacionário em relação ao sistema móvel fixo ao eixo, dado pelas expressões abaixo. Em termos de computação, de fato, isso é aplicado externamente ao seu modelo na hora de calcular a resposta transiente dele. E exige uma integração numérica um pouco mais robusta. Passando agora para a formulação unificada, o grande diferencial dela, em comparação com uma formulação em elementos finitos convencional, é que não se tem um número de graus de liberdade, de coordenadas generalizadas por nó fixo, nem um número de nós por elemento fixo. Ou seja, em vez de se determinar, vamos usar x, z, θ e φ para coordenadas generalizadas, nós vamos usar uma expansão que vai nos dar n termos, dependendo da ordem do polinômio que nós estamos usando. Isso nos traz alguns benefícios, que, primeiro, é simples de expandir, o modelo é completamente automático, a expansão, e, em compensação, isso nos dá uma complexidade bem maior para o modelo. E nós podemos também aumentar o número de graus de liberdade na longitudinal, o número de nós por elemento na longitudinal, alterando as nossas funções de forma, nossas funções de interpolação na longitudinal. Lembrando que é útil que se tenha o controle dessa função de forma na transversal quando se tem uma parede muito espessa e quando se quer entender melhor o campo de deformação e tensão interno naquela parede. Essa formulação permite que a gente considere, por exemplo, uma parede com raio bastante grande e detecte, inclusive, modo de deformação de membrana na parede de um vaso de pressão ou de um eixo qualquer com parede fina. E se determinando, então, as funções de forma e a ordem de interpolação a ser adotada na seção transversal XZ e na longitudinal em Y, se faz a montagem agora de um termo genérico da matriz de rigidez, aqui apresentado a matriz de rigidez K convencional do eixo. Se determina a ordem dessa interpolação. No caso, essa interpolação pode ser feita de forma completamente numérica, onde a malhagem da seção transversal pode ser realizada por malhagem automática, igual está representado no nosso código que foi implementado. A imagem era para ser redonda, teve alguma mudança na resolução, mas enfim. E a mesma coisa pode ser feita na interpolação na longitudinal. Isso vai nos levar a... Certo. Um segundo. Bom, por favor, tem um microfone ligado. Alguém que entrou, né? Não sei. Enfim, peço desculpas pela interrupção. O objetivo, então, é fazer o quê? Nós vamos fazer uma interpolação numérica na seção transversal e uma interpolação, novamente, também genérica, na longitudinal do eixo em Y. Essa integração pode ser feita de forma numérica ou analítica. No nosso caso, nós estamos propondo um modelo didático, então nós realizamos essa interpolação se valendo de variáveis simbólicas, e isso vai nos levar a um termo da nossa matriz de rigidez. Perfeito. E cada termo dessa matriz de rigidez, então, realizado por integração numérica ou analítica, vai nos levar à formulação da matriz elementar. Essa formulação da matriz elementar, feita pela teoria unificada, ela nos possibilita uma
o modelo fica bem genérico, ele nos permite uma grande adaptabilidade disso para problemas diferentes, com ordens de interpolação diferentes. Determinada matriz elementar, a construção da matriz global é relativamente simples, ela segue o mesmo padrão convencional, se valendo de matriz de conectividade e de transferência para a construção dela. Perfeito. Chegamos então à nossa equação do movimento para a formulação unificada. Essa equação do movimento vai ter termos de massa dependentes de eixo e disco, termos de amortecimento dependentes de eixo e mancal, termos de efeito giroscópico dependentes de eixo e disco, de rigidez dependente dos três componentes, eixo, disco e mancal, onde o disco é optativo, pois a teoria unificada é usada também para a representação do disco. Se tem enrijecimento centrífugo, dinâmico dependente da aceleração centrífuga e enrijecimento por torque, que são termos adicionados à teoria. As forças externas são o peso, que é uma força distribuída no eixo e no discos, e a força de desbalanceamento são forças localizadas na posição dos desbalanceamentos. Partindo então para nossos procedimentos experimentais, nós temos as 3 bancadas construídas para o desenvolvimento de minha tese de doutorado. A primeira bancada é uma bancada com eixo extremamente fino, bancada de eixo esbelto, com um disco de massa de aproximadamente 2 kg, a 2/3 do centro do eixo, com uma base móvel. Essa base, de cor de bronze, que é vista aqui na imagem, é fixa a um shaker, a um excitador eletromecânico, com 10 kN de capacidade e 2 kHz de frequência máxima. Isso permite que a gente controle o movimento da base e simule condições reais em laboratório. O eixo e disco são feitos em aço 1040, são 2 rolamentos autocompensadores e 2 prosímetros nas posições X e Z no disco. Nós temos também 2 acelerômetros para controle e feedback do shaker. E passamos então para a segunda bancada. A segunda bancada, o objetivo dela é a validação das formulações relacionadas a eixo composto. Essa bancada tem um eixo em material de carbono epóxi. Ela tem 20 camadas de parede espessa, o diâmetro externo do eixo é 3/4 de polegada e o diâmetro interno meia polegada. Novamente, temos 2 bancais autocompensadores e, nesse caso, 2 discos em alumínio. Prosímetros nos 2 discos, e nós vemos aqui que o disco da extremidade B livre, ele é na condição overhang, então se tem um mancal e o eixo na extremidade livre do eixo. O disco, perdão, na extremidade livre do eixo. Isso favorece esforços mecânicos e amplifica as deformações que a gente veria em uma condição convencional. Certo. A última bancada, então, essa desenvolvida na DTU, é a do volante de inércia. E essa bancada tem novamente um eixo bastante fino, 8 mm de diâmetro, e ela tem também rolamentos autocompensadores, e ela tem um volante de inércia de policarbonato, posicionado com uma luva customizada nela. Nesse caso, a gente não consegue usar sensores de proximidade por indução magnética, e a gente apelou para sensores a laser, dada o nível de vibração e também o material. A composição dele não é magnética, é um plástico. Portanto, a gente usa sensores a laser. São 2 sensores posicionados na extremidade livre do volante de inércia e um posicionado no fundo do volante de inércia, para que a gente tenha também medida na direção Y. Aqui a gente tem uma vista em corte da bancada, onde se vê evidentemente os 2 bancais autocompensadores e o corte do volante de inércia, onde se faz o estudo da dinâmica e da interação da dinâmica do volante com o eixo. Esse aço do eixo é o 4340, não é o 1040 convencional, a diferença mecânica deles é pouca, mas o volante de inércia é em policarbonato com parafusos em nylon, para que se evite variação de densidade ou localizada ou qualquer coisa do gênero. Partindo então para a nossa discussão e apresentação de resultados, se falando da primeira bancada experimental de base móvel, para todas as bancadas o nosso procedimento é a aplicação de uma análise modal experimental, determinação e levantamento de FRFs, ajuste experimental do modelo com os dados experimentais, via otimização heurística de evolução diferencial, e isso foi feito nesta bancada.
Então, nós vemos aqui o resultado em vermelho experimental e em azul o numérico ajustado. E nós vemos que o modelo casa bem com o experimento. Abaixo de 10 a menos 6 a gente perde um pouco de sensibilidade, dado que o sensor não mede abaixo disso. Então, é esperado. Novamente foram feitos 50 médias, é o nosso padrão. Então, sempre 50 médias para cada análise. Aqui o modelo COCBT, né? O segundo experimento que nós realizamos foi um impacto, uma simulação de um impacto. Então, nós aplicamos uma aceleração estilo impacto, dada no gráfico da direita, na base do shaker, com a bancada sem rotação, então ômega igual a zero. E na esquerda, nós temos a comparação de resultados simulados com experimentais. E nós vemos que qualitativamente os resultados são coerentes, são condizentes. Esse resultado foi para 6 metros por segundo ao quadrado, e foram feitos diversos outros, como pode ser visto em minha tese. Perdão. Um outro resultado bastante interessante é a análise transiente com a aplicação de esforço na base senoidal, de movimento senoidal, com o eixo em rotação constante. Então, se aplica uma rotação de 900 RPM, foi feito também para 1600, e aplica uma aceleração senoidal na base, com submúltiplos da primeira velocidade crítica. Primeira velocidade crítica em 1177 RPM, determinada pelo nosso Campbell, e os submúltiplos são meio, 1/3, 1/4, 1/5 e também supermúltiplos, 2 e 3x dessa primeira frequência crítica. E nós vemos que a resposta do modelo ela é qualitativamente condizente com o nosso resultado experimental. Entretanto, ela não prevê muito bem 2 e 3x, dado que o nosso modelo é de teoria clássica. De qualquer maneira, o comportamento qualitativo é previsto e a nossa teoria embarcada, de fato, é corroborada experimentalmente. E aqui nós podemos ver o nosso Campbell, onde se tem as duas primeiras velocidades críticas determinadas aqui. O que se conclui do estudo com essa primeira bancada experimental é que ela nos fornece informações bastante úteis sobre dinâmica de rotores embarcados, é uma coisa muito pouco estudada experimentalmente. O resultado clássico da literatura mais conhecido é um estudo com um rotor de um helicóptero, que tem uma construção mecânica bastante distinta de um eixo fino, de um eixo esbelto, conforme a gente fez no nosso experimento. Então a dinâmica é bastante diferente, é um outro sistema. Foi visto também fenômenos de instabilidade, dado o desbalanceamento da base, a vibração da base. Isso leva também a fenômenos de rubbing, que foi possível se detectar, apesar de não ter sido inicialmente planejado para isso. E nosso modelo é validado, então, nosso modelo de teoria embarcada é validado para o comportamento dessa máquina. Partindo para o estudo da segunda bancada experimental, novamente é feita uma análise modal experimental, se determina as funções de resposta e frequência, e o ajuste é feito para as duas primeiras frequências críticas dessa bancada. Nós paramos nas duas primeiras, pois após elas, essas velocidades não serão obtidas experimentalmente e não se tem necessidade de ajustar para uma condição que não vai ser operada. Nos dois gráficos acima se vê a direção x e z do primeiro disco, para a condição livre-livre, então a bancada suspensa por fios, e nos dois gráficos inferiores se vê a condição x e z também do primeiro disco, para a bancada na condição construída, já montada, toda fixa na posição, após algumas horas de operação para remover esforços residuais de mancal e etc. Ajustado aqui para as duas primeiras frequências críticas. O segundo resultado experimental dessa bancada são as órbitas do primeiro e segundo disco, operando a 1000 RPMs e 1400 RPMs. Os dois gráficos da esquerda são o disco 1 e 2 a 1000 RPM, os gráficos da direita são discos 1 e 2 a 1400 RPM. E o que nós vemos aqui, primeiramente, é que a amplitude dessa vibração é bastante considerável. E em termos qualitativos, o nosso 1x e a nossa amplitude estão condizentes. Nós estamos todos na mesma ordem de grandeza, o experimental e o numérico. Entretanto, novamente, o modelo CBT, de teoria clássica, ele não detecta muito bem 2 e 3x, como pode ser visto a seguir. O nosso Campbell experimental, numérico,
detecta duas frequências críticas muito próximas, em 1618 e 38 RPMs. E dessa bancada, a gente consegue determinar várias informações úteis, principalmente sobre eixo de material composto. O eixo de material composto, ele ainda é um desafio industrial, pois se vê duas condições. Ou se tem um eixo retificado, onde ele tem qualidade mecânica, ele tem precisão geométrica adequada, mas o fabricante se vê obrigado a remover algumas camadas de forma heterogênea, então não se tem controle preciso de fato da rigidez daquele eixo. Ou se tem um eixo com todas as camadas, mas não se tem precisão geométrica esperada para um eixo desse tipo. E a solução de compromisso entre os dois, no caso onde se tem a precisão e se tem a qualidade mecânica, leva a um custo muito alto ainda para um eixo. Então, para usos comerciais convencionais, se tem um ou outro. E foi possível mostrar que a teoria de materiais compostos ela é válida para essa formulação. Portanto, seria melhor modificar o modelo de eixo para que ele fosse mais completo. E partimos então para a teoria unificada. Essa teoria foi desenvolvida ao longo de 2 anos e meio, basicamente, na tese. E a primeira pergunta a se fazer na hora de aplicar essa teoria é em qual ordem nós vamos parar. Então, qual ordem de interpolação será usada para a seção transversal, em x, z, e qual ordem será usada para y, a longitudinal. Em estudos preliminares foi detectado que, na longitudinal, estudos preliminares e revisão bibliográfica, foi detectado que na longitudinal, ou seja, em n, nós podemos parar em um elemento com 2 nós por elemento, principalmente para eixos esbeltos. Não há necessidade para um eixo esbelto de se usar algo mais completo. Em caso de haver uma parede extremamente espessa, ou algo, literalmente um volante de inércia sendo modelado com esse elemento de eixo, seria interessante aumentar essa ordem, mas não é o nosso caso, nem de longe. Entretanto, para a função f de tal s, na seção transversal, é interessante fazer uma análise e se determinar qual ordem é adequada para essa modelagem. Fazemos então uma análise simulando uma bancada numérica somente, similar à anterior. O desenho dela está no canto da imagem. E nós vemos que o modelo de teoria unificada completo, de primeira ordem, ele não prevê grandes coisas, ele não detecta frequência crítica nem nada do gênero. Já os modelos de segunda e terceira ordem dão representações muito similares, com um custo computacional bastante distinto. O modelo de segunda ordem é relativamente leve de ser rodado computacionalmente, o modelo de terceira ordem é exponencialmente mais caro. O modelo de quarta ordem seria mais caro ainda. E em se realizando o diagrama de Campbell, terminando o diagrama de Campbell, se nota que ele traz dados que não são físicos. O dado tem valor numérico, mas não vai haver uma representação física desses valores. E se faz então os gráficos da direita, que são o diagrama Waterfall, que é uma adaptação do diagrama de Campbell, e que ela traz representações para nós dependentes de amplitude. Ou seja, caso aqueles modos, aqueles valores físicos deem, no final, aqueles valores numéricos, perdão, levem a uma variação de amplitude na resposta do sistema, eles vão aparecer de forma evidente no gráfico de Waterfall. Caso isso não ocorra, não aparecerão. Entretanto, num Campbell convencional, todos os modos presentes vão aparecer independente de sua amplitude. Por isso o gráfico fica mais poluído. O importante que a gente tira dessa análise é que os diagramas de segunda e terceira ordem trazem a mesma informação, novamente, somente com um custo diferente. Ou seja, o modelo de segunda ordem já é capaz de representar problemas desse tipo, sem perder informação útil. Partimos então para a construção e a análise da última bancada experimental. Essa bancada foi rodada e testada em diversas configurações diferentes, e ela opera na vertical e na horizontal. Nessa configuração da imagem se vê ela na horizontal. Ela pode ser também posicionada na vertical e ser testada sem problemas. Então, a construção do modelo numérico de teoria unificada dessa bancada, ela passa por algumas etapas a mais. Primeiramente, vai se ter um modelo de eixo, parte 1, que é o eixo metálico em si. E nós temos também o segundo modelo de eixo, que é o do nosso volante de inércia. Ele vai ser conectado com a parte 1 do eixo, através de um link,
que vai ser a parte 2, que também é um elemento de eixo. A diferença é que o diâmetro dele é bem grande, mas a teoria unificada é feita para problemas desse tipo, então ela deve ser mais que capaz de representar isso. Um elemento de eixo com a diâmetro grande e sem considerar a rigidez dele na seção transversal para que não dê instabilidade numérica no modelo. Perfeito. Então a primeira análise, novamente, é modal experimental. Nós posicionamos sensores nas posições indicadas no diagrama e o impacto sempre na mesma posição entre o fundo do volante e o primeiro bancal. Isso nos leva à determinação de diversas respostas do diagrama de Bode, onde se detectam duas frequências naturais, bastante amortecidas, mas ainda assim claras e corroboradas por todos os sensores, uma em 34,5 e uma em 104 Hz. A reconstrução dos modos de vibração leva a duas formas modais bem claras. A primeira, em vermelho, 34 Hz e meio, é detectada que o eixo se arqueia na primeira forma de flexão dele e o volante de inércia tem a extremidade livre acompanhando, ou seja, em fase com o arqueamento do eixo. A segunda frequência modal, se tem uma oposição de fase entre o arqueamento do eixo e a extremidade do volante de inércia. E se realizando a análise modal numérica, se detectam diversas frequências críticas, mas se detecta quase em cima da frequência experimental as frequências de 34 e a de 104 Hz. A diferença desse estudo com os estudos preliminares é que esse modelo, dado o custo computacional dele, ele não é otimizado. Não se tem ajuste, ajuste nem por evolução diferencial, nem por SQP, Sequential Quadratic Programming, para esse ajuste. Simplesmente as propriedades mecânicas de tabela de fabricantes são introduzidas no modelo, as dimensões retiradas do próprio desenho e medidas na máquina são introduzidas no modelo e se constrói essa resposta. As outras frequências naturais determinadas aqui, elas estão presentes dado o modelo completo. Existe uma solução para limpar essa análise, entretanto o nosso estudo aqui é uma prova de conceito, basicamente, nessa etapa. Então para nós é interessante determinar as frequências críticas e as outras que não têm amplitude considerável estão aí, mas elas podem ser eliminadas através da aplicação da melhor teoria. Nós vamos voltar nisso mais à frente. Um estudo, uma curiosidade determinada, é que como a bancada opera na condição horizontal e na vertical, sem problemas, nós realizamos a mesma análise de órbita na extremidade, medindo, ou seja, as órbitas que a gente está vendo são medidas na extremidade livre do volante de inércia, através dos sensores de proximidade a laser. E no gráfico superior, a bancada está na configuração horizontal, ou seja, deitada, e na segunda ela está na vertical. E se detecta, os gráficos aqui têm a mesma escala, se detecta que a bancada, operando na condição vertical, apresenta uma amplitude de vibração quase o dobro, consideravelmente maior do que na horizontal. Também é uma coisa interessante de se comprovar experimentalmente. E finalmente, se determinando o diagrama de waterfall para a extremidade livre do volante de inércia, nós vemos que a resposta não é exatamente a resposta convencional que se espera com um rotor simples, ela é bastante mais complexa que isso. E quando se fala de um diagrama waterfall, o que se quer dizer disso é que cada linha desse diagrama ela é determinada numericamente através do seguinte processo. Se roda uma análise transiente até que o regime entre o sistema entre em regime constante, se pega uma faixa dessa resposta transiente no tempo, numérica, se aplica uma FFT, se determina a FFT dessa faixa. Cada FFT, para um ômega específico, é uma linha vertical desse diagrama. Se realizando, nesse caso, 400 velocidades diferentes, é obtida o diagrama de waterfall, ou seja, o Campbell experimental praticamente da bancada. E o que se detecta aqui é que a primeira frequência crítica não é a ser detectada e afetar o problema, não é aquela de 34 Hz e meio esperada, pois ela se desvia do 1x do nosso modelo. A primeira, de fato, ela não é pega pelo diagrama, pela análise modal, ela é uma frequência crítica do volante de inércia. Então é algo que não é detectado por uma modal experimental como um sistema estático.
Isso mostra já a complexidade do problema e a dificuldade de se analisar esse tipo de equipamento com ele sem estar em operação, principalmente. Se tratando então da bancada de volante de inércia, o que se pode retirar de informação útil dela é que, primeira coisa, o sistema apresenta uma dinâmica bastante complexa. Existe uma interação bastante rica entre o volante de inércia e o eixo, e isso foi detectado pelo nosso experimento. Essa bancada representa muito bem baterias mecânicas, os Flywheel Storage Systems, tanto que ela representa a mesma construção física de uma bancada construída por uma empresa no período da minha estadia na Dinamarca. E foi possível ensaiar em toda a faixa de operação do motor, de 0 a 2000, sem problemas. E o mais interessante é que o nosso modelo numérico é corroborado pelo resultado experimental, apresentando resultados com uma proximidade muito boa, sem necessidade de otimização. O que se conclui, então, ao final desse estudo? As contribuições dessa tese, então, para o estado da arte, quais são? Inicialmente, são vários resultados experimentais de 3 bancadas específicas, cada uma dedicada a um problema crítico que se encontra na indústria atualmente. A primeira, para a bancada de base móvel, a segunda, analisando eixos de material composto, e a última, analisando volantes de inércia para baterias mecânicas. Foi possível também realizar a validação das formulações fundamentais aplicadas aos modelos, sendo elas dinâmica embarcada, modelos para eixo composto, através da teoria SHBT, a aplicação dos forças de alinhamento pela teoria Timoshenko, amortecimento interno através do modelo de Kelvin-Voigt, enrijecimento transiente e etc. E, finalmente, a proposição, teste e validação de 2 formulações completas para modelagem de eixos de rotores com eixo em material composto. Em se avaliando os modelos individualmente agora, o que se nota é que os 2 modelos são mais que capazes de representar equipamentos industriais comuns, pois a configuração de equipamentos industriais é feita de maneira que essas máquinas são estáveis, elas não têm vibrações e deformações e efeitos tão acentuados quanto os feitos nas bancadas experimentais testadas aqui. Essas bancadas são construídas de forma a evidenciar e acentuar os efeitos que estão sendo estudados, e elas não vão ter a mesma configuração tão acentuada no caso de uma aplicação industrial. Ou seja, o nosso modelo é capaz de representar equipamentos industriais sem problema. Principalmente equipamentos convencionais, o modelo CBT de teoria clássica já é adequado. Agora, em se tratando de equipamentos mais complexos, por exemplo, volantes de inércia, realizados atualmente, seria mais interessante uma aplicação com modelo de teoria unificada, já que ele é feito para paredes espessas e dinâmica mais complexa dessas paredes. Em se analisando agora pontualmente os objetivos do modelo da tese e o que é apresentado por cada modelo, se detecta que as 2 formulações representam bem materiais compostos e ortotrópicos com amortecimento interno. As 2 representam bem eixos metálicos ou compostos com parede espessa, ou seja, eixos tubulares. Os efeitos de dinâmica embarcada são aplicados no modelo de teoria clássica e, dado o custo computacional, essa análise não é feita para o modelo de teoria unificada. Os 2 modelos têm a teoria de Timoshenko embutida neles, então eles representam forças de alinhamento transversal. Os 2 modelos têm também dinâmica transiente e enrijecimento dinâmico. O modelo, entretanto, de teoria unificada tem a vantagem de ser capaz de detectar deformações de membrana. Em se fazendo um estudo de caso, ele detecta, de fato, a deformação da parede do volante de inércia, apesar do experimento não chegar nessa velocidade. E ele é capaz de modelar uma seção transversal qualquer através da malhagem numérica e da integração numérica. Os 2 modelos representam teorias de camada equivalente. Entretanto, o modelo de teoria unificada é capaz de ir um passo além. Ele é capaz de representar, sem perda de qualidade, um modelo layer-wise. O que seria feito nesse caso é a mesma coisa que foi feita no nosso modelo, onde se tem um eixo e outro eixo sobreposto. A diferença é que se faria um eixo para cada camada,
e a solução numérica seria a mesma. A diferença é o custo que vai aumentar, mas é esperado para a teoria layer-wise. E o modelo COCBT, ele é travado, ele é o que é, a formulação é feita daquela maneira e ela não é simplesmente modificada. Já o modelo de teoria unificada, ele pode trocar a ordem de sua interpolação simplesmente trocando duas variáveis, que é arbitrária, é a escolha de usuário, basicamente. O resultado disso é que o modelo de teoria clássica é computacionalmente barato e o modelo de teoria unificada é mais caro computacionalmente. O que se propõe para a continuação desse estudo é então que o modelo de teoria, no caso de um viés científico, caso se queira dar uma conotação mais teórica para o avanço do estudo, é que seja feita uma análise detalhada das funções de interpolação e de qual polinômio, qual sequência se usar para as interpolações, qual expansão, qual série, ou aplicar uma teoria mais adequada para modificar a teoria unificada de forma que ela represente discos, por exemplo. No caso de um viés industrial, é mais interessante adaptar a teoria unificada para a velocidade e adaptabilidade, ou seja, remoção de todos os termos analíticos, didáticos, criados nessa tese, e substituição deles por integrações numéricas e malhagens automáticas, de forma que o modelo seja mais acelerado. Independente disso, é muito interessante que se aplique a determinação da melhor teoria, que nada mais é do que a comparação do modelo de teoria unificada completo com ele mesmo. Ou seja, você cria um modelo completo, analisa e usa o resultado dele de baseline. Se cria o modelo novamente, substituindo a coordenada generalizada uma por uma e negligenciando individualmente uma por uma e analisando o resultado delas. Caso se negligencie uma coordenada generalizada e o resultado não tenha diferença sensível entre o resultado de baseline e o resultado sem uma das coordenadas, essa coordenada não apresenta importância física para o problema e ela é negligenciada. E se fazendo isso para todas as coordenadas, vai se chegar no modelo considerado o best theory, que tem somente as coordenadas importantes para a representação daquele modelo. Seria, independente da escolha, interessante que essa teoria seja adaptada de forma automática para um modelo já aplicada na sua execução. Temos também aqui a lista rápida de publicações resultantes dessa pesquisa, que são 2 artigos de journals internacionais indexados. Temos mais alguns em andamento, que devem sair em breve, tudo correndo bem. Temos 7 artigos em congressos, todos em nacional ou internacionais. E passo rapidamente para os meus agradecimentos. Eu gostaria de agradecer muito, principalmente meus orientadores, que me acompanharam nesse caminho todo, fazendo experimento, correndo atrás de fabricação de bancada e a trabalheira toda que estudar, análise experimental, teste, ensaios, etc. Né? Análise teórica e tudo mais, que sem vocês a gente não chega em lugar nenhum. Gostaria de agradecer também e reconhecer a importância das pessoas que vieram antes de mim nesse trabalho, principalmente o professor Carreira, que desenvolveu a teoria unificada. Agradecer aos meus colegas de trabalho, daqui do Laboratório Alimest e da DT1 Mecanique, principalmente o Paulo e o Marcelo, que realizaram experimentos nas bancadas em embarcada de composto junto comigo. Agradeço, claro, as agências de fomento, sempre aqui a ICAPES pelas bolsas e pela bolsa de intercâmbio, e a UF e a DTU, claro, pela infraestrutura e construção das bancadas. Finalmente, agradeço muito minha família e minha companheira Isa, que estão sempre juntos comigo no caminho todo. E finalizo a apresentação. Obrigado, Virgílio, por fazer a sua apresentação dentro do tempo específico. Nós vamos passar imediatamente para a segunda fase, né, dessa defesa de tese, e nessa segunda fase, conforme anunciamos, nós vamos ter a interlocução do candidato com a banca. E eu vou convidar o professor Vilmar Santos, usando diversos critérios, talvez o mais interessante aí no caso seria o critério da distância, e ele já está lá no início da tarde, em Lumbi, e portanto, Vilmar, muito obrigado novamente por nos ajudar, muito obrigado por acolher o Virgílio durante um ano aí no seu laboratório, na sua cidade, na sua universidade,
Então, fique à vontade aí para fazer as suas considerações e os seus questionamentos. Obrigado. Pode falar. Eu que agradeço. Eu que agradeço pelo convite. Virgílio, você está conseguindo me ouvir? Sim, sem problemas. Ok, tá bom. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer, né, pelo convite, participação da banca. Agradecer também pela oportunidade de ter tido você aqui durante um ano, aqui na DTU. Foi um prazer. Agradecer mais uma vez pela contribuição ao grupo daqui. E depois de tudo isso, vamos a algumas perguntas. Eu li a tese com cuidado, né? E as minhas perguntas são mais assim para dar uma arredondada, né? na tese. Por exemplo, quando você começa a defesa, quando com tem queijo, não, você Exatamente. Mas infelizmente a gente aqui em São Paulo, a gente virou o novo epicentro mundial da pandemia, né? É verdade. E a coisa não está fácil, não. Você está complicado. A gente está com ensino à distância, estava ouvindo vocês falar de ensino à distância. A gente está com ensino à distância desde março aqui, né? Desde março. Não é o melhor dos mundos, mas enfim, é o que temos, né? É o possível nesse momento, né? É o possível nesse momento. É minimizar o prejuízo, não tem outra coisa, né? Exato. Muito bem, então vamos, a partir de agora, professor Volney Tito, o senhor fica à vontade para conversar com o candidato e tirar as dúvidas necessárias aí nesse momento, tá bom? Tá joia? Obrigado. Tudo bem, então. Eu gostaria de conversar um pouco com o Virgílio, né? Eu sei que o trabalho é um trabalho relativamente complexo, é um trabalho muito amplo, né? Muito vasto, envolve muita coisa, né? Tem muita coisa que a gente pode conversar, que a gente pode discutir, mas eu vou tentando focalizar nas questões majors, né? As minors eu tenho algumas anotações no documento digital que a gente passou. Depois eu até posso passar para ele, né? Com as minhas observações. Bom. Perfeito. Mas a questão, acho que agora a gente discutir mais questões mais relevantes, mais importantes, né? Fazer algumas reflexões, né? Certo? Em primeiro lugar, eu queria dizer que eu gostei muito do trabalho, achei um trabalho muito interessante, principalmente porque envolve a minha área, que é a estrutura de material compósito, então é uma área que me atrai muito, fascina bastante, então eu acabo usando esses trabalhos para ver outros aspectos, né, da minha, vamos dizer assim, da aplicação de materiais compostos, né, de uma maneira tá legal? Certo. Tudo bem? Tudo bem. Eu vou pedir para o Virgílio, talvez, sentar um pouco, não sei se ele está em pé ou sentado. Estou em pé aqui. Pedir para ele sentar um pouco, talvez ele fique cansado durante a... Carlos, vocês podem trocar umas figurinhas aí sobre essa parte de compostos em dinâmica de rotação. Obrigado, viu? Agradeço. Obrigado. Bom, na sequência, nós vamos para o primeiro examinador da casa, o professor Rogério. Muito obrigado aí pela ajuda, pela participação aqui nessa banca. Fique à vontade aí para as suas considerações. Obrigado aí, Virgílio e Valder, pelo convite para estar participando aí dessa banca, tá? Depois de tudo que o Mário e o Volney fizerem de apresentações, não tem tanto mais o que eu estar contribuindo, apesar de não ser minha área de pesquisa direta. Na minha tese eu trabalhei com a parte de modelagem de sistemas matriciais para estudo de rigidez de estruturas robóticas. Então, da mesma forma que você fez essa montagem, também me deparei com esse problema de fazer essas montagens dessas grandes matrizes para um sistema, no seu caso aplicado para um eixo, no meu caso aplicado para estruturas paralelas robóticas. Tem pequenos comentários só para fazer e contribuir. Todos os comentários a respeito da estrutura eu deixei anotado na sua tese, não vou entrar em detalhes aí com isso, depois eu vou te enviar esse arquivo para você, para o Valder, verificar o que é coerente ou não para fazer as correções, tá bom?
Uma parte que eu acho interessante, que na sua apresentação você justificou melhor por que você está fazendo o estudo desse trabalho, que está na sua introdução do seu trabalho. Então você deu várias aplicações aí tecnológicas que não estão diretamente linkadas no seu texto, então acho que você pode esclarecer isso melhor, aí para valorizar mais ainda o seu trabalho que você está estudando isso. Os problemas que você se deparou, que o pessoal começou a comentar durante sua defesa, os problemas que você se deparou durante sua tese, eu acho que você deve colocar, por exemplo, esse grande problema da obtenção deste composto. Você teve todo esse problema aí de fazer essa obtenção desse composto, que é algo novo ainda, então coloque isso na sua tese para valorizar mais ainda só em termos de modelagem e a parte da aplicação prática do seu trabalho, tá bom? Fazer um resumo das contribuições aplicadas mesmo da sua tese, que você fez várias contribuições, mas você colocou de uma forma geral, como o professor falou, colocar elas mais aplicadas mesmo que você fez, tá? Lá no slide 20, Virgílio, fazendo um favor, na sua tese, isso. Bom, obrigado aí por toda a ajuda, pela parceria, etc. E fique à vontade aí para as suas considerações. Eu que agradeço. Tecnicamente, não tem nada, acompanho o Virgílio desde o começo e assim, a parte técnica o Virgílio sempre foi muito, né, desde a graduação, que a gente se conhece desde a época de IC no laboratório. Parece que foi ontem, né? Mas assim, sempre levando muito a sério a pesquisa, gosta do que faz, principalmente. Né? Gosta muito do que faz. E dá para ver que o Virgílio é um pesquisador pronto. Né? Em grande parte eu vejo que pelos pais, né, influência dos pais, dois pesquisadores, então, né, nato vem mais um pesquisador, nem esperado. Mas gosta muito do que faz tudo corretamente, sempre preocupado com a parte científica, de ver se tudo está correto, dedicado, muito dedicado. Né? E eu tenho certeza que vai ter uma carreira muito boa pela frente. Assim, espero que você consiga assim, realizar toda a sua ânsia, assim, toda a sua vontade. Eu vejo que você tem muita vontade de formar pessoas, de trabalhar na universidade, então eu espero que você tenha muito sucesso aí pela frente. Ele vai ficar um tempinho mais com a gente, né? Ele tem projeto, contexto do projeto, tem um outro começando, então vai ficar um tempinho a mais aí até conseguir uma boa colocação. Então, agradeço bastante ao professor Valdo e você por ter podido participar assim, da sua formação, fico muito feliz. Obrigado. Obrigado. Bom, eu não tenho propriamente perguntas, assim como o professor Aldemir, eu conheço o Virgílio desde a época da graduação, né? E ele sempre teve esse interesse bastante grande para a área de dinâmica, e a gente fica feliz que ele tenha optado por trabalhar, né, na área de dinâmica. A área de dinâmica, como todos sabemos, é uma área que muitas vezes é evitada pelo pessoal, pelos estudantes de engenharia, porque trabalhar em dinâmica dá trabalho, né? E é um pleonasmo intencional aí, trabalhar em dinâmica dá muito trabalho, né? E até que a gente consiga contribuir, são exigidos muitos fundamentos, né? Fundamentos matemáticos, fundamentos computacionais, e depois tem toda a parte de modelagem, seja modelagem por elementos finitos ou através de outras técnicas, e depois tem toda a parte experimental, que também não é simples. O professor Rogério comentou aí, ele trabalhou com 3 bancadas diferentes, 2 próximas, mas as 2 que são próximas, uma é com um eixo em aço, o outro é um eixo em composto. Portanto, cada bancada com suas características muito próprias. E a bancada também, com o volante inércia, construída na Dinamarca, também agregou muita experiência ao trabalho, e por isso eu agradeço aí mais uma vez ao professor Ilmar pelo esforço, né, e pela contribuição aí ao trabalho. Eu queria fazer um comentário a respeito daquilo que o professor Volney Tita comentou
sobre os materiais compostos, sobre as propriedades dos materiais compostos. E eu, enquanto você falava, Volney, eu me lembrava de um paper os dois autores do paper têm o mesmo nome, deve ser pai e filho ou marido e mulher, viu? É o Wang e Wang, Wang com H. Esses papers devem ser da década de 60, provavelmente ao composto, em eixos rotativos. Isso acrescenta inúmeras dificuldades. Portanto, está aí exatamente o coração da contribuição do trabalho do Virgílio. Eu sei que ele vai ter uma carreira interessante para frente. Por enquanto ele está contribuindo com os nossos projetos aqui no laboratório e usufruindo aí de todo o grupo de pesquisa, né, que é uma coisa muito difícil, né, de se conseguir construir. Então também aí tem a participação, o envolvimento, né, de todo um grupo de pesquisa que está focado numa determinada direção. Muito bem, sobre essa parte, então, como se trata de uma sessão pública, mesmo virtual, se houver algum colega do Virgílio que está assistindo e que queira fazer uma pergunta, ou alguém que está presente deseja fazer uma pergunta, esse é o momento. Eu vou contar até 3, passado 3, quem quiser perguntar, perguntou, 1, 2, 3. Então considero que a audiência não quis perguntar. E nós podemos com isso concluir essa segunda fase da defesa. E eu peço então as atas lá no nosso sistema eletrônico da universidade, já tudo pronto, foi rápido aqui para a gente fazer a conclusão. Então, nós temos o prazer de anunciar que o Virgílio é o mais jovem, mais novo doutor em engenharia mecânica, pelo programa de pós-graduação em engenharia mecânica da UFO. E parabéns pelo trabalho, parabéns por ter chegado até aqui e boa continuação. Pode ser mais por abraço, não pode ser por muito bem. Parabéns, Virgílio. Muito obrigado. Que bom. Se você quiser tirar uma foto com a banca, aproveite que os dois estão na tela. Sim. E a gente vai ficar do lado aqui, você junto, e papai e mamãe tira a foto com o papai, mais provavelmente. Quer ficar aqui, ó? Fica todo mundo aqui para garantir, Aqui, ó. Fica aqui no meio, ó. Aqui no meio. Nós estamos tirando uma foto com todo mundo numa banca virtual. Isso aí. Acho que vocês... eu só vou juntar. Chega mais pra cá. Quanto pode juntar? Vai dar certo? Vai. Aí, viu? Gilmar e Volney, muito obrigado por tudo, hein? Eu que agradeço. Eu que agradeço. Cuidem sim, fiquem escondidos. Bem escondido. Mas ainda a